Bem-vindos ao Triângulo das Bermudas, um local onde a realidade se mistura com o inexplicável. Afinal, estamos falando de um dos locais mais misteriosos do planeta, com inúmeras histórias e acontecimentos intrigantes e inexplicáveis. Eu sempre quis fazer uma abertura assim misteriosa. Se você é habitante do planeta Terra, com certeza já ouviu alguma história de desaparecimento ou acontecimento inesperado envolvendo o Triângulo das Bermudas. Afinal, são várias histórias. E as teorias de lá vão desde portal que leva a outras dimensões, esconderijo de bases alienígenas, monstros gigantes e até onde estaria a lendária Atlântida. Mas e se eu te disser que as histórias de lá são mais antigas e estranhas do que você imagina? O negócio por lá é realmente esquisito. O primeiro relato de coisas sem explicação por lá foi em 1492, na primeira viagem de Cristóvão Colombo às Américas. Ele relatou que enquanto ele passava por lá, as bússolas começaram a falhar, ele avistou luzes estranhas no mar e viu até bola de fogo caindo do céu. Mas nessa época, ninguém conhecia o Triângulo das Bermudas. Será que foi daí que saiu o nome? Na verdade, o nome em si, Triângulo das Bermudas, veio quase 500 anos depois, graças a uma reportagem falando do local. O nome Triângulo das Bermudas se refere a uma área de 3,9 milhões de quilômetros quadrados no Oceano Atlântico, compreendida entre a Flórida, nos Estados Unidos, Porto Rico e o arquipélago de Bermudas. Por isso o nome. Além do relato de Colombo, há mais de 100 desaparecimentos de navios e aviões, e eu trouxe alguns bem intrigantes. Em 1881, o navio mercante Ellen Austin encontrou um outro navio à deriva, abandonado, sem ninguém a bordo, lá no Triângulo das Bermudas. Então eles resolveram rebocar o navio. Só que ao invés de puxar o navio vazio, eles decidiram que algumas pessoas da tripulação iriam então no outro navio. Sendo assim, então, algumas pessoas saíram do Ellen Austin e foram para esse outro navio que ia ser rebocado. Porém, durante a viagem que eles estavam rebocando, o outro navio simplesmente desapareceu misteriosamente. E fica mais bizarro ainda. Quando o Ellen Austin chegou ao porto de destino, o outro navio simplesmente reapareceu, mas sem ninguém a bordo. Gente, que bizarro. O que aconteceu com a tripulação desse navio? 2 vezes ainda. Como é que ela desapareceu e reapareceu depois? Bom, essas perguntas permanecem sem resposta. Em 1902 foi a vez de uma embarcação alemã chamada Freia. Ela saiu de Cuba no dia 3 de outubro e ficou um dia desaparecida, sem contato. O estranho aqui é que no dia seguinte ela simplesmente foi encontrada exatamente no mesmo lugar onde ela havia saído no dia anterior e com a sua carga intacta. Porém, sua tripulação inteira havia sumido e nunca mais foram encontrados. Já em 1945, 5 aviões da Marinha dos Estados Unidos, conhecidos como Flight 19, desapareceram enquanto eles realizavam um exercício de treinamento lá no Triângulo das Bermudas. Uma sexta aeronave, um avião de emergência, ele foi enviado para tentar encontrar e, quem sabe, socorrê-los. Mas adivinha? Essa sexta aeronave também desapareceu sem deixar vestígios. O mais curioso é que o clima naquele dia estava bom, calmo, sem tempestade, sem vento forte ou nada do tipo. No total, 27 pessoas e 6 aeronaves simplesmente sumiram sem deixar nenhum rastro. Em 1970, algo bem estranho ocorreu com o piloto Bruce Jernon e por muito pouco ele sobreviveu para contar. Em 4 de dezembro de 1970, o piloto Bruce Jernon estava voando com 2 passageiros a bordo de um monomotor. Aqueles aviões pequenininhos, sabe? Ele saiu das Bahamas em direção à costa da Flórida. O que aconteceu durante este voo é um dos eventos mais esquisitos da história da aviação. Bruce decolou da ilha de Andros, nas Bahamas, e começou a ganhar altitude. Logo no início do voo, coisas estranhas já começaram a acontecer. Eu já teria voltado, né? Uma pequena nuvem apareceu na frente deles, e até aí nada demais, aviões passam por nuvens. Mas à medida que eles voavam em direção a ela e se aproximavam dela, ela aumentava assim de forma incomum. Mais uma vez, eu já teria voltado. Por isso que eu não sou piloto, né? O Bruce passa por ela e logo em seguida outra nuvem misteriosa surgiu. E essa sim, bem esquisita. Tá vendo? Ele teve 2 avisos para desistir. Eu teria desistido, ele não desistiu. De acordo com Bruce, ao entrar nessa segunda nuvem, ele percebeu que ele estava voando em um túnel de nuvens que parecia encurtar e distorcer o espaço ao seu redor. Como um redemoinho. Ele tentou manter o avião no centro desse túnel, mas algo inexplicável estava acontecendo. Bruce chamou esse fenômeno de névoa eletrônica, algo que ele nunca viu antes e que ele não consegue nem descrever direito. Ele sentiu que estava viajando por uma espécie de portal no espaço-tempo e teve a sensação por um momento de que era uma nuvem sem fim.
Por sorte, ele conseguiu avistar uma luz no fim do túnel, literalmente, mas quanto mais ele ia se aproximando para tentar sair daquilo, mais ela ia se fechando ao redor dele. Por muito pouco ele conseguiu sair daquela nuvem e logo que ele saiu, ele disse que por alguns instantes ele sentiu que o avião e eles estavam sem gravidade. Durante todo o tempo dentro dessa nuvem, os aparelhos de navegação estavam totalmente descontrolados e a bússola rodava sem parar. Ao sair e finalmente conseguir contato com a torre, ele descobriu que ele já estava praticamente no destino final, o que seria impossível pelo tempo. O voo, que normalmente levaria 1h30, foi concluído em apenas 47 minutos. Eles chegaram à Flórida muito antes do previsto, praticamente na metade do tempo. Ele achou que ele estava ficando louco, que ele tinha visto o tempo errado, então ele resolveu ir olhar o que? A gasolina do avião. E, para o espanto dele, havia sido usado muito menos do que o necessário para aquela viagem, confirmando então que ele tinha assim feito tudo em metade do tempo. Ou seja, ele viajou no tempo. Várias teorias apareceram tentando explicar a nuvem e a falha nos aparelhos, mas nenhuma delas consegue explicar como é que ele fez essa viagem em metade do tempo e o mistério permanece. O que será que aconteceu com ele naquele dia? Bom, há quem acredite que a lendária cidade de Atlântida, ela era nessa região e atualmente ela está lá debaixo da água. E a interferência dela que causaria tudo isso. Há também a teoria de que ali existe uma base alienígena, então tanto os sumiços quanto os acidentes seriam causados por eles. A teoria mais famosa e não científica de lá é de que ali seria um dos pontos do planeta em que um portal se abre para outras dimensões, fazendo com que seres de outras dimensões ou de outras galáxias entram e saiam do nosso planeta. E que muitos desses sumiços aconteceram justamente porque as pessoas estavam na hora errada, no lugar errado, ou seja, elas passaram pelo portal. Bom, o Triângulo das Bermudas é tão esquisito que ele é estudado até pela NASA. E vira e mexe aparece alguém falando assim, resolvidos os mistérios do Triângulo das Bermudas. Mas na verdade, não foi não. Existem algumas teorias científicas que tentam explicar. Uma delas é da própria NASA. De acordo com eles, o local gera um ponto fraco no campo magnético da Terra, sendo apelidado de Anomalia do Atlântico Sul ou Triângulo das Bermudas do Espaço. E por isso os satélites recebem muita radiação e isso interfere nos equipamentos dos aviões e navios, fazendo com que eles afundem ou caiam. Já de acordo com uma universidade da Noruega, tudo ocorre lá devido ao excesso de gases metano, o que faria com que os navios afundassem e os aviões entrassem em combustão por lá. Eu gosto que não há um consenso, cada um diz uma coisa. Mas, por ser ciência, muita gente acha que pronto, resolveu tudo. Bom, apesar das teorias tentarem explicar as falhas dos equipamentos, ainda assim nada explica as pessoas que desapareceram dos navios ou a viagem do tempo do piloto Bruce, por exemplo. Como fica essa parte para a ciência? Não fica. É só ignorar e fingir que nada aconteceu. Simples. Brincadeiras à parte, tem uma teoria científica que ela é bem legal e curiosa. Lembrando que são todas teorias, hipóteses, tá? Mesmo sendo científica, é só teoria mesmo, não há comprovação. Investigadores meteorológicos descobriram que ali na região do Triângulo das Bermudas se formam nuvens hexagonais. Ou seja, elas têm o formato de um hexágono, com 6 lados. O que é bem estranho, já que nuvens não têm formas definidas assim. E isso me lembra Saturno, que tem um hexágono também. Enfim. Essas nuvens hexagonais, elas podem criar explosões de ar que geram ondas enormes no mar, capazes de atingir 15 metros de altura, que medo, o que é suficiente para afundar navios e desestabilizar aeronaves. Além disso, os ventos gerados por essas nuvens hexagonais podem atingir velocidades impressionantes, chegando a 274 km por hora, o que pode aí desestabilizar equipamentos de aviões e navios, além de fazer bússolas girarem sem controle. E, lógico, falhas no sistema de comunicação. Bom, além de seguir não explicando o desaparecimento somente das pessoas, deixando então as embarcações intactas, além de tudo, acrescentou a estranheza de nuvens hexagonais se formarem antes de tudo. Os caras foram lá tentar resolver e voltaram com um mistério a mais. O que você acha que acontece por lá? Eu acho que tem mais coisas ali além de só gases metano. Afinal, a NASA não ia ficar estudando um lugar se não tivesse nada demais, né? E se você chegou até aqui, eu mereço o seu like, né? E se você ainda não está inscrito no canal, não esquece, já se inscreve. Afinal, logo logo sai mais vídeo de mistério. Até o próximo vídeo, então, em Baúra.